sideral e zodíaco tropical. Respondendo, o zodíaco sideral, o chamado zodíaco sideral, é o zodíaco associado às antigas constelações siderais. E o zodíaco tropical é o zodíaco que todos nós conhecemos, que é associado às estações da natureza. Assim como, por exemplo, agora o 23 de setembro, o Sol entra no signo tropical Libra. Existe uma diferença entre zodíaco tropical e o zodíaco sideral. O zodíaco sideral é o que usa a astrologia védica e também tem astrólogos sideralistas ocidentais. Qual é que é a diferença? Na verdade, o zodíaco sideral, que muitos astrólogos chamam como um zodíaco real, é um zodíaco que ele é associado a um determinado momento histórico em que o ponto zero de Áries tropical, quer dizer, o equinócio de primavera para o hemisfério norte, estava acima do suposto ponto zero do signo sideral de Áries. O que aconteceu faz mais ou menos uns 2000 anos. Porque existe uma indeterminação do zodíaco sideral que muitas vezes é esquecida até por grandes astrólogos védicos e grandes astrólogos sideralistas. Porque quando as constelações começaram a ser definidas, associadas às estações, e no passado, as estrelas eram referenciadas, os planetas eram referenciados a estrelas significativas do céu, que eram chamadas as estrelas reais. E assim, naquele tempo, nunca se definiu um ponto zero da suposta constelação de Áries, associada às estrelas. E estudando estes levantamentos do passado, nós temos várias efemérides que têm um erro em torno de 10 graus em relação à determinação deste suposto ponto zero do zodíaco sideral. Por isso, sendo rigorosos desde um ponto de vista matemático, sem nenhum tipo de critério subjetivo, nós temos uma indeterminação deste ponto zero do zodíaco sideral. E se você pesquisar, por exemplo, em programas de astrologia ou na história do zodíaco, você vai ver que tem, entre os próprios indianos, tem diferenças, em que um utiliza um zodíaco sideral de um mestre, outro de outro mestre, outro aquele que é determinado pela Índia. Enfim, existe uma indeterminação deste ponto zero do zodíaco sideral, o que traz também esta indeterminação para o zodíaco sideral como um todo. Existe um astrólogo sideralista que agora eu esqueci, ele passou a morar nos Estados Unidos, mas ele é europeu, que fez no começo do século XX uma pesquisa antropológica detalhada, e ele chegou a uma determinada conclusão em relação ao ponto zero do zodíaco sideral, mas a sua pesquisa, com o maior respeito, ela inclui este erro
do zodíaco sideral. E para mim, é um zodíaco que não só ele não corresponde à dinâmica da energia presente, não? Que ela é determinada pelo ciclo das estações, e o zodíaco tropical, ele evidentemente, por uma questão de você identificar ele na tua vida, é aquele que corresponde à descrição do nosso comportamento. Por exemplo, eu sou claramente virginiano, no zodíaco sideral, que tem uma diferença na atualidade de uns 24 graus, eu seria leonino. Então imagina tu, se você é caranguejo, você seria geminiano. Se você fosse leonino, você seria caranguejo. Se você fosse aquariano, você seria capricorniano. É muito diferente. Agora, eu não deixo de reconhecer que o mapa sideral, que ele é associado para alguns astrólogos a características espirituais da pessoa, ele pode ser visto como uma potencialidade, ele chama potencialidade espiritual, mas uma potencialidade da qual você pode ter algumas informações. Eu, quando tenho feito meus mapas, que já fiz muitas vezes mapas com astrólogos védicos, eu vejo que a interpretação destes mapas, ela é mais xamânica, ela está associada mais a posicionamento dos planetas em relação às casas e aspectos dos planetas entre si, e pouco se trabalha com o posicionamento dos planetas nos signos, e quando isso se faz, está também associado a umas interpretações xamânicas que associam a ervas, pedras e outras questões. E eu posso falar com sinceridade que em alguma coisa me serviu, mas em relação ao conhecimento mesmo da personalidade, sem lugar a dúvidas, isso é uma coisa escancarada e comprovada pela autoobservação e o autoconhecimento. O zodíaco que descreve a personalidade humana é o zodíaco que nós ocidentais usamos, o zodíaco tropical, associado às estações da natureza. Esta questão também do zodíaco sideral e o zodíaco tropical traz a questão do começo da era de Aquário. Eu tenho feito muitos vídeos que estão lá no meu canal falando sobre este tema, mas ainda assim vejo muitos astrólogos às vezes se colocando de maneira que não considera este análise puramente matemático e geométrico em relação à relação do zodíaco sideral com o zodíaco tropical. A era de Aquário, ela é definida como um momento em que o equinócio ele entra em movimento retrógrado, não? É dizer, ele vem de peixes e movimento retrógrado, então em Aquário ele entra no chamado signo sideral de Aquário. Só que, como o ponto zero de Áries sideral ele está indefinido matematicamente, nós temos várias efemérides sideralistas referenciadas às estrelas, também fica indefinido o ponto zero do signo sideral de Aquário. E desta forma, nós não temos uma maneira de definir numericamente o começo da era de Aquário. Cada astrólogo
de renome fizeram seus cálculos a partir de uma determinada seleção de um zodíaco sideral. E como eles têm diferenças entre si, uns já falam desde a descoberta de Urano, no final do século XIX, até determinadas datas do século XX, e outros se colocam no século XXI, todas estas deduções e estes resultados a partir do zodíaco sideral que cada um deles tomar como referência. Então, o que nós podemos falar é que a era de Aquário é impossível calcular a partir da matemática e a geometria associada à definição de zodíaco sideral e zodíaco tropical. Espero que isto esteja esclarecido para vocês, mas fica à vontade para fazer perguntas, que no caso de que seja necessário, eu já vou fazer outro vídeo com mais detalhamento para que este assunto fique esclarecido por uma vez. E se você tem uma opinião diferente, coloca a tua opinião para nós podermos refletir juntos. Alegria, espero que tenha esclarecido.